Pensa comigo, se você tem uma rotina de trabalho, se você tem uma rotina para suas crianças, assim espero. Se você tem uma rotina para tantas coisas, por que que você não tem uma rotina para a sua casa? O meu nome é Jéssica Maria, esse aqui é o Lar Doce Ordem, e eu venho aqui para continuar essa playlist maravilhosa que começamos no canal sobre o método Fly Lady, uma maneira de você criar realmente uma rotina leve, mas estruturada, que deixa a sua casa e a sua vida pessoal muito mais organizada, muito mais leve, muito mais prática, fugindo daquele famigerado, aquele, né, raio de dia da faxina, que a gente chega a ter uma palpitação só de pensar, de passar o dia inteiro faxinando, para fugir também da procrastinação. Quantas vezes a gente vai pensando e pensando que tem que faxinar, que tem que faxinar, e a gente nunca faxina. Mas se a gente tem uma rotina, tudo isso facilita a nossa vida. Olha, aqui nessa playlist a gente já conversou sobre o que é o método Flylery, eu dei uma geral para vocês do que é o método Flylery. Também apresentei uma maneira de vocês construírem um hábito por mês, dentro de todos os hábitos, né, da maioria dos hábitos necessários para colocar em prática o método Flylery. Também já fiz um vídeo que eu não sei se vai vir antes ou depois desse, porque eu tô gravando esse antes, não sei se o que eu vou gravar depois vai vir antes, mas sobre a setorização da casa, cada área que você tem que organizar e fazer a faxina pesada por semana. Então você não vai fazer a faxina pesada na casa inteira toda semana, não, você vai ser estratégica. E esse vídeo aqui eu vou falar sobre o foco do dia, que é uma característica muito própria desse método Flylery, onde cada dia da semana você vai focar. Nossa, eu tô embananando as palavras, meu pai. Focar em uma tarefa diferente. Você vai focar em uma coisa diferente para poder facilitar a sua vida, tá bom? Você já vai entender exatamente como que isso funciona. Calma, calma, calma. A primeira coisa que eu vou pedir para você agora é se inscrever nesse canal, se você quiser continuar acompanhando essa playlist, e compartilhe também esse vídeo com quem você, né, acha que precisa de uma ajudinha aí para poder organizar melhor a sua rotina dentro de casa, tá bom? Só deixa eu fazer aqui um disclaimer, uma observação, antes de começar esse vídeo, que esse método Flylery, ele foi criado focado nas mulheres americanas que são donas de casa, tá bom? Então, o que o método agora vai apresentar no foco do dia pode parecer estranho para quem trabalha fora, mas eu quero que vocês aprendam exatamente como funciona o foco do dia dentro do método para vocês adaptarem à realidade de vocês. Porque mesmo aquelas que fazem home office, talvez não consiga aplicar algumas coisas como estão aqui. Porque faz home office, mas tem que ficar no home office, né? Não pode ir para a rua. Então vocês já vão entender, né, o que eu vou dizer daqui a pouco para vocês que de repente não se adapte, mas tudo a gente vai reestruturando. O importante é a gente pegar o espírito da coisa, a ideia, e aplicar para nossa realidade. Combinado? Vamos começar. A gente vai conversar então o que esse método fala para a gente focar em cada dia, tá bom? Dentro desse método, ele fala que as segundas-feiras é o dia maravilhoso de abençoar o lar. Plim, 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 plim. Eu não sei se vocês sabem, mas o Fly Lady, a imagem do Fly Lady é uma fadinha, o que eu acho meio engraçado, porque a moça criadora, né, ela tem uma visão assim cristã, e ela colocou uma fada assim com uma varinha de condão, eu achei muito bonitinho, para poder, né, olha só como é que a gente pode organizar tudo, é uma referência, acredito eu, a Cinderela, né, que veio lá a fada madrinha e organizou tudo para Cinderela ir para a festa. Eu acho que esse é o espírito da coisa. Então, esse abençoar o lar aqui, gente, na segunda-feira, que em inglês eles chamam de Home Blessing Day, não é para você fazer faxina pesada. Coloca isso na cabecinha de vocês. Faxina pesada, eu tô olhando aqui se o microfone tá do lado certo. Faxina pesada é você foca somente em uma área da casa durante a semana, você vai destrinchando aquelas tarefas durante a semana, tá bom? Nesse momento nós estamos falando sobre o foco do dia para você fazer no máximo, estourando uma hora, se você conseguir fazer até menos. Seria o ideal, tá bom?
Esse de segunda-feira eu acho que você vai ter que fazer em 1 hora mesmo, mas os outros você consegue fazer em 30 minutinhos. O importante é você, ó, acelerar as coisas para você poder descansar, para você poder ficar com a família, para você focar em outras coisas que sejam importantes, tá bom? Então vamos lá para o método, para o foco, desculpa, de segunda-feira. O que que seria esse abençoar o lar? É você dar uma geral na sua casa para você começar bem a semana. Tem o espírito da coisa, resumindo assim numa frase que eu acho muito legal, é assim, ó. Você começa a semana cuidando do lugar onde sua família vive. Bonito, profundo, poético. É exatamente isso, é para você dar uma geralzinha. Então, o que seria essa geralzinha? Trocar os lençóis das camas, esvaziar as lixeiras, tirar o pó das superfícies mais importantes, aquelas que ficam mais à vista, aquelas que você mais utiliza, aspirar muito rapidamente o chão, caso você tenha um aspirador de pó, se você não tiver, pode ser passar um pano rapidamente, não recomendo varrer, se você tiver rinite, tá? Limpar espelhos, às vezes limpar de repente um quadro que seja mais espelhado, que dá para reparar que tá ali sujo, recolher as coisas fora do lugar, então é dar uma geral, é uma rapidinho dar uma geralzinha assim na casa para a casa ficar habitável. É você abençoar a sua casa para que você olhe e dê aquele respiro e você não fique ali encarando aquela sujeira e aquela bagunça naquele dia, ok? Na terça-feira, você já vai ter um outro foco, que é o foco do planejamento e cuidado pessoal. Então, vamos lembrar que o método Fly Lady não é somente sobre organização pessoal, ou organização da casa, mas também organização pessoal. O importante desse método é você conseguir, com inteligência, com estratégia, cuidar da casa para que você não deixe de se cuidar. Você entendeu? Então, o que você vai cuidar agora na terça-feira? Qual vai ser o foco? Cardápio. Então, você vai cuidar do seu cardápio, você vai reorganizar o que você vai fazer durante a semana. Mas, Jéssica, a semana começa segunda-feira. Sim, eu sei, mas aí você vai organizar o seu cardápio para funcionar até segunda da semana que vem, entendeu? Essa é a ideia. Então, você vai organizar o cardápio de quarta a terça da próxima semana, claro, né? Então, você já vai estar ali utilizando na terça-feira o planejamento da semana anterior. E você vai planejar a partir de quarta-feira. Você entendeu? Essa é a ideia. Você vai ver os compromissos que você tem para a semana. Então, da mesma forma que você vai organizar o cardápio de quarta a terça, você vai fazer a mesma coisa com os compromissos. Você vai ver as tarefas que você precisa fazer de trabalho, de outras coisas. Compras de mercado, você vai fazer lista de compras, etc. E o cuidado pessoal é o momento de você cuidar da sua pele, cuidar do seu cabelo, de você tomar um banho mais demorado, de você, de repente, focar um pouquinho mais na leitura, estender um pouquinho mais ali a leitura do dia. Esse é o momento de terça-feira. Planejamento e cuidado pessoal. Na quarta-feira, é muito legal, eu gosto muito da quarta-feira, dentro desse método, que é o dia da antiprocrastinação. O que seria isso? É você enfrentar o que você está há dias, há semanas, há meses adiando que você precisa resolver. Como, por exemplo, marcar aquela consulta com o dentista, ou de repente você precisa enviar aquele e-mail que você está pensando, o que eu vou escrever? Se de repente você está evitando aquela gaveta que está bagunçada, se você precisa enfrentar aquela pasta de documentos, às vezes você precisa separar os documentos para alguma coisa, ou a pasta está bagunçada. Ou de repente você precisa consertar alguma coisa que quebrou. O importante, gente, é que são tarefas pequenas, que são fáceis de fazer, mas que você está aí procrastinando e aquilo está ocupando o seu HD, tá bom? Então você está ocupando a sua mente com aquilo que, eu vou fazer, e nunca faz. Então, quarta-feira é o dia de você fazer essas tarefas que você está aí, ó, colocando para frente. Na quinta-feira, e aí é justamente aquilo que eu falei para vocês, que esse método ele foi criado para donas de casa, é o dia de resolver as coisas na rua. Então, se você trabalha fora, de repente você pode aproveitar o seu horário de almoço, home office também. Se você quiser diminuir seu horário de almoço para resolver as coisas na rua, ótimo. Se você consegue trabalhar de qualquer lugar, às vezes, por exemplo, se você marcou uma consulta naquele dia, você consegue levar o seu computador para poder trabalhar enquanto você espera a consulta, né, no ambiente, né, se a sua empresa permite assim. Então, esse é o dia para você resolver as coisas na rua. Do contrário, você vai ter que passar realmente essas coisas para outro dia, enfim, você vai vendo aquilo que se enquadra dentro da sua realidade, tá? Quinta-feira, resolver as coisas na rua. Banco, correios, farmácia, mercado, pagar contas. Eu achei muito engraçado esse tópico de pagar contas. Gente, esse método é da década de 90. Então, assim, como assim pagar contas? Você pode pagar as contas online. Eu achei muito engraçado isso. Então, assim, vocês entenderam
que o intuito é você focar naquele dia somente nisso. Então, coisas que você precisa resolver fora de casa, você foca em um dia só para você não ter que ficar saindo na segunda, aí sai na quinta, aí sai no sábado, sai todo dia. Não, aí você deixa a sua rotina muito truncada, que toda hora você tá saindo e você tem que interromper as suas tarefas. Então, o importante é você. Se você tem que sair de casa para resolver as coisas, escolha apenas um dia. Sexta-feira é o dia de destralhar e de fazer uma limpeza rápida. Por que limpeza rápida? Porque a última limpeza rápida que você fez foi na segunda. Lembrando que durante a semana você está fazendo aquela limpeza de 15 minutinhos profunda dentro daquela área setorizada, específica, que você escolheu naquela semana para focar, tá bom? Então, assim, você não está largando a sua casa, calma. A questão aqui é que você está fazendo 15 minutinhos de uma limpeza profunda, né? Uma limpeza dedicada em uma área da sua casa e o resto você vai ter que dar aquela ajeitadinha para manter a limpeza, tá bom? Por isso que é uma limpeza rápida. E o destralhe, então o que você vai destralhar? A bolsa que você usa. Então, muitas vezes você vai deixando papel de bala, notinha, lixos em geral, outras coisas que você não precisa na bolsa, que você não vai usar na próxima semana. A carteira também vai acumulando as coisas, a mochila das crianças, o carro. Nossa, o carro é o lugar para poder colocar a tralha, né? Então você pode destralhar aquele ambiente, aquele foco ali, aquele que eles chamam de hotspot na casa que tá ali cheio de tralha, você vai lá e destralha. Papéis espalhados pela casa. Olha, o meu marido, ele é assim, ele é o rei de colocar notinhas nas coisas, nos lugares mais variados da casa. Depois eu mostro pra ele, isso aqui pode jogar no lixo? Aí ele, tá, já pode. Eu falei, por que você deixou ali? Mas enfim, são coisas da vida. Então é o momento de você destralhar a casa e fazer uma limpeza rápida. Limpeza das superfícies, passar um paninho ali no chão rapidamente se você achar necessário. Muito rápido. Por quê? Porque sexta-feira à noite é dia de descanso. Aí você vai falar assim, mas Jéssica, eu trabalho fora. Como assim? Sexta-feira à noite é dia de descanso. Se você está falando que eu tenho que destralhar e que eu tenho que fazer uma limpeza rápida. Pois é, por isso que eu tô falando que você tem que adaptar a sua realidade. Se você achar por bem deixar esse foco para outro dia, ótimo. E aí você deixa sexta-feira à noite para você descansar depois do dia intenso de trabalho, tá bom? Sábado e domingo é dedicado a família e a renovação espiritual. Então, sábado é o dia da família e domingo, renovação espiritual. Então, no sábado é o dia dos passeios, convivência, descanso, brincar com as crianças. Domingo é o dia de renovação espiritual, o dia que você vai à igreja ou você vai cuidar da sua vida espiritual dependendo da sua religião. Você vai focar de novo na família, você vai fazer uma pausa mesmo, então você não vai, né, ficar focado em faxina. E você vai agradecer pela semana que passou. O importante, como eu disse, desse método é você adaptar a sua realidade. Eu quero dar um exemplo prático aqui de uma coisa que não cabe dentro desse método aqui do foco do dia na nossa realidade aqui no Brasil. Então, a primeira coisa não é nem realidade no Brasil, né? É realidade de agora, né? Século 21 aqui, 2026, que é o ano que eu tô gravando esse vídeo. Pagar contas fora de casa, a maioria das contas a gente consegue pagar, se não todas, online. Então, assim, a não ser que você já tenha esse hábito, você já tenha uma certa idade, não tem muita facilidade de fazer pagamento online, a gente entende, mas assim, é uma coisa que não se adapta a fazer fora de casa. Mas uma outra coisa que é interessante, que eu olhei nos momentos que eu fui me aprofundando nesse método, quando eu fui começar a aplicar dentro de casa, é o foco do dia, por exemplo, de segunda-feira, que é esvaziar a lixeira. Lá nos Estados Unidos, eles têm uma realidade completamente diferente. Qual é a realidade deles? Eles, por exemplo, lixo do banheiro. Não tem lixeirinha do banheiro. Eles jogam papel higiênico dentro do vaso sanitário porque a parte do encanamento da casa deles é preparada para receber esse tipo de material. Não só das casas, como de vários prédios. E o lixo da cozinha é uma lixeira muito maior, na maioria das casas, então é uma coisa habitual deles, sem contar que eles têm menos lixo úmido do que a gente. Então eles usam, por exemplo, eles não têm tanto casca de frutas e etc. Eles usam mais, são coisas industrializadas. Então, a necessidade deles de colocarem o lixo para fora é inferior da nossa. Então, faz sentido ter um dia de esvaziar a lixeira. Enquanto que para a gente não faz muito sentido. A gente precisa, com maior frequência, tirar esse lixo. Eu acredito que até em algumas casas americanas eles fazem o mesmo de tirar com mais frequência, dependendo de como funciona a coleta de lixo lá. Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado a você a entender a como, de forma mais estratégica, organizar a rotina da sua casa. Se você curtiu, deixe o seu like aqui embaixo, o joinha. Se você
Gostou desse vídeo? Compartilha com outra pessoa que você acha que também vai gostar, que também vai se beneficiar com esse conteúdo. E se você quiser continuar acompanhando essa playlist, se inscreva aqui no canal para acompanhar outros conteúdos sobre o método Fly Lady, entre outros assuntos onde a gente vai conversar sobre organização da nossa casa, da nossa vida pessoal, do nosso tempo, enfim, lar, doce, ordem em geral. Um abraço e tchau!